Fala comunidade X, tudo bem? Eu de novo, Rômulo Takaoka, e agora eu vou mostrar para vocês como que se estrutura um site dentro do Editor X. Bora lá? Então vamos falar sobre seções. Eu vou mostrar para vocês como funcionam as seções dentro do Editor X. Tudo que você construir em uma página vai acontecer dentro de uma seção. A seção é um elemento que cobre de lado a lado, da esquerda até a direita da sua página, e ela tem uma altura variável. Então você consegue definir qual a altura que você quer, mas você não consegue controlar a largura, porque ela vai pegar a sua página inteira, ok? Pensando nisso, tudo que vai acontecer aqui dentro da seção. Se você não sabe como chegar até essa tela aqui, recomendo que você clique aqui e vai para o vídeo anterior. Lá eu explico direitinho como que você chega nessa tela de edição aqui, beleza? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês o painel de inspeção aqui do lado direito. Tudo que acontece, todos os parâmetros que você consegue configurar da seção, ok? Quando você está aqui no inspetor, você vai ver aqui em cima, estamos com a seção selecionada. Então tudo que você mexer aqui vai alterar na seção. Se você clicar em algum outro elemento superior a ela, você vai mudar a sua edição e agora tudo que eu mexer aqui vai estar alterando na página. Beleza? Então vamos voltar para a seção. Estamos aqui na seção. Essas são as três abas que quase todo elemento vai ter. Então na primeira você controla o layout, na segunda você controla o design, ok? E na terceira você controla as interações, ou seja, o hover effect e tudo mais, beleza? Vamos voltar aqui para o layout. No layout você vai ver que tem aqui em cima alguns botõezinhos desabilitados, é porque você não precisa usá-los na seção, mas os próximos elementos eu vou mostrar como funciona. Mas para a seção você consegue configurar tamanho, posição e âncora, caso você queira estabelecer uma âncora aqui, tá ok? No tamanho, você não consegue controlar a largura. Lembra que eu falei? A seção cobre a tela toda. Então vai estar tudo com cinza aqui sem você conseguir mexer. Na altura, você consegue estabelecer esses três parâmetros. Uma altura fixa, uma altura mínima e uma altura máxima. Por padrão, o Editor X já traz para a gente a altura como automática, altura mínima como 500 pixels e altura máxima nenhum. Ou seja, por que ele traz desse jeito? Quando aqui está automático, a altura da minha seção vai depender dos elementos que eu tenho dentro dela. Então, se eu tiver lá um texto gigante, a minha seção vai se redimensionar para conseguir colocar todo esse texto dentro dela, tá bom? Porém, se eu tiver um texto muito pequeno, nesse caso aqui, como a altura mínima é 500 pixels, a seção vai ficar com 500 pixels, ok? Se você ver aqui, eu tenho um elemento dentro da seção, esse texto, esse título, mas ele é muito pequeno na altura, então a seção vai ficar com 500 pixels, que é a altura mínima que eu decidi para ela. Se eu colocar isso daqui em nenhuma altura mínima, ela deve redimensionar para ficar do tamanho do meu título, ou na margem de baixo do meu título. Vamos dar uma olhada? Lá. Então agora ela ela termina aonde o meu título termina, tá vendo? Se o meu título terminar mais para cima, a seção também vai terminar mais para cima, ó. Tá vendo? Ela vai se redimensionando conforme o tamanho dos elementos dentro dela. Então vamos deixar ela aqui com uma altura fixa, altura mínima fixa de 500 pixels mesmo. Eu digitei 500 px aqui. Tá difícil de ver, mas eu digitei, confia em mim. E aí ele entende o px como unidade, tá? Mas você também pode clicar no azulzinho e escolher outra unidade. Quais são as unidades disponíveis? Pixels, VH, que é uma fração da altura da tela, VW, que é uma fração da largura da janela, ou pode fazer um cálculo também, ok? Nesse caso, vamos criar uma seção que tem a altura da tela inteira.
Eu quero que quando a pessoa carregue a página, a altura da seção seja o tamanho da tela, ok? Então eu coloco 100 VH, ok? Sempre que a pessoa carregar a tela, essa seção vai ter o tamanho da tela dela, beleza? Isso é eu manipulando o tamanho da seção. Vamos para o próximo ponto aqui. Posição. Eu tenho tipos de posição, padrão, stick ou fixo. Na seção não vai dar para demonstrar muito bem essas diferenças aqui, então vou deixar o padrão mesmo. Quando eu for falar de containers, aí a gente explora um pouco mais isso. Vamos falar de preenchimento. Preenchimento é um espaço que eu vou ter dentro da minha seção, onde os elementos não vão passar dele. O que isso significa? Vamos colocar o seguinte aqui, ó. Eu vou encostar esse elemento título aqui na minha borda esquerda e na minha borda superior, ok? Tá colado lá em cima. Mas concorda comigo que isso aqui não tá legal? Tá vendo? Tá desalinhado aqui do de cima. E não tá legal você ter um elemento totalmente colado na borda da sua página. Então, para isso, a gente pode adicionar um preenchimento, ou no inglês chama padding, um padding do lado esquerdo. Vamos colocar aqui 50 pixels, ok? Então todos os elementos que vão aqui dentro vão ficar limitados a esses 50 pixels. Se eu der um visualizar aqui em cima, vocês vão ver como é que fica. Ó. Ok? Fica com esse espacinho aqui. Então vale lembrar que o padding é o espaço interno de um elemento, ok? Margens são os espaços externos. Mas como a gente está falando de seção e ela cobre a área toda da tela, não tem por que a gente falar de margens, ok? Então vamos ajustar aqui o meu padding, o lado direito também com 50 pixels, ó. Aí eu dou scroll para o lado, aqui 50 pixels também. Se eu colocar em cima 80 pixels, é a mesma coisa, tá vendo? E aqui o meu elemento ficou coladinho dentro desse padding. Mesma coisa aqui embaixo, posso colocar 80. Você pode trabalhar com outras unidades que não são pixels, assim como na altura da seção, você pode trabalhar aqui também. Só que aqui você tem porcentagem, altura da janela, VH, largura da janela, VW. Porcentagem vai ser o quê? Uma porcentagem com relação à largura da seção. Então, esses 50 pixels equivaleriam a 3,8. Eu posso mudar aqui para 5%. Opa! 5%. Eu gosto de trabalhar com VW, mas é uma decisão pessoal. Eu não sei exatamente quais as melhores práticas do mercado. Os designers aqui podem me ajudar, mas eu gosto bastante de trabalhar com VW dos dois lados. Ok? E alturas fixas na vertical. Isso daqui me dá uma qualidade de trabalho bem legal. Se eu for diminuindo os breakpoints, vocês vão ver quando passar para o tablet, que mesmo esse 5VW que eu coloquei continua confortável. E para o celular, né, a mesma coisa, o 5VW continua confortável. Então eu costumo trabalhar com eles. Lembrando que VW é uma unidade referente à largura da tela. Ok? Vamos falar agora sobre os elementos que vão dentro da seção. Eu coloquei aqui um título, né, um texto, então vamos falar sobre ele. E para todos os outros vai ser mais ou menos parecido. De novo aqui, no inspetor, você vai ter o nome do elemento que está selecionado aqui e os anteriores a ele, hierarquicamente superiores a ele. Com seção e superior à seção você tem a página. E aqui em cima a mesma coisa, as três abas de layout, design. Isso aqui tem a outra de conteúdo. Como estou falando de um texto, então ele pode me trazer recomendações de conteúdo. Aqui esses botões já estão habilitados, porque faz sentido eu falar de alinhamento do texto referente à seção. Então, como o texto está dentro da seção, eu posso alinhá-lo da maneira que eu quiser. No caso, já está alinhado à esquerda, mas vamos alinhar aqui ao centro na horizontal. Ele vem para o centro. Ou para o final, para a direita, ele vai para a direita, ok? Vamos deixar ele aqui no centro. E aqui a mesma coisa, superior, topo. Centro na vertical,
ou inferior. Você pode notar que conforme eu faço isso, você vai vendo umas bolinhas aqui aparecendo na, na lateral deles, ó. Essa bolinha azul, tá vendo? Aqui embaixo aparece essa bolinha azul. Essa bolinha azul é o que a gente chama de docking, ou seja, é como que o meu elemento está se posicionando dentro da seção. Aonde que eu estou fixando ele, né? O que eu estou usando como referência. Aqui em português está chamado de encaixe. Como nesse jeito que está aqui, ele está encaixado com o centro da minha seção. Mas eu posso encaixar ele com a borda esquerda da minha seção. E nesse caso, eu coloco uma margem aqui, ó, tá vendo? Nessa posição que ele está exatamente, ele está a 31% de distância da minha margem esquerda. Vamos trabalhar em pixels para ficar mais fácil aqui da gente enxergar. Se eu colocar 0, o que acontece? Ele vai colar lá na esquerda. Tá ok? Então, se eu colocar 50, ele vai distanciar-se 50. E ele está coladinho aqui, encaixado na minha borda esquerda. Se eu fizer para cima, ó, então ele está encaixado em cima. Vou colocar 0. Concorda comigo que é o mesmo efeito de eu vir aqui e alinhar à esquerda e alinhar ao topo? Então, esses daqui são alguns atalhos para você trabalhar o seu posicionamento. E esse posicionamento é muito importante. Importante por quê? Porque se você cometer alguns erros aqui, por exemplo, vamos supor que eu não encaixei em cima, mas eu encaixei embaixo. Se você deixar desse jeito, pode ser que conforme você vai trabalhando a sua página, isso te dê problema lá na frente. Porque você nunca vai ter um elemento só dentro de uma seção. Provavelmente você vai ter mais, um título, um parágrafo. Eu imagino o seguinte, cenário, ó. Vou duplicar isso daqui. Vou trazer para cá e vamos supor que isso daqui é um parágrafo. Vou mudar aqui para parágrafo 1. Pronto, foi. Só para a gente colocar alguma coisa. Aqui tá bonitinho desse jeito. Mas ó, esse texto aqui está fixado embaixo e esse texto aqui está fixado em cima. Isso é um problema, porque dependendo da minha tela, se eu tenho isso daqui com 100 VH, esse texto pode encavalar com esse texto e vai ficar uma loucura. Então, nesse caso, você tem sempre que prestar atenção aonde que estão encaixados os seus elementos, ok? Nesse caso, vamos deixar todos encaixados em cima. Esquerda, superior, ok? Fica legal. Beleza? Esses são os encaixes. Falei sobre as margens, né? Margem é a distância externa de um elemento. Então aqui você tem um texto. Externamente, para o topo, eu tenho um distanciamento de 55 pixels. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 0. Se eu tivesse aqui 40, eu ia se deslocar para a esquerda. Ok? Vamos colocar aqui embaixo alguma distância também de 50, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Por mais que não tenha nada aqui embaixo e eu não esteja encaixando esse elemento para baixo, então agora vamos fazer com que essa seção ela não tenha mais uma altura mínima e vamos ver o que acontece. Nenhum de altura mínima. Aqui. Tá vendo que tem um espaço abaixo desse elemento, entre esse elemento e a borda da seção? Isso é a margem desse texto que a gente colocou aqui, 50 pixels. Se eu colocar 0 nesses 50 pixels, ó, grudou. Mas se eu colocar aqui 60, aumentou. Então você consegue trabalhar essa margem de uma forma inteligente para que você manipule bem os elementos como eles estão se relacionando com a seção. Ok? Então aqui vamos zerar esse lado e deixar desse jeito. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é como você manipula a largura desse elemento, desse texto. A largura dele está definida como 38% aqui por padrão. Esse percentual é referente ao elemento pi, ou seja, a seção. Então 38% da largura da seção, beleza? Tem outras medidas aqui, como nos outros casos que eu mostrei, né? Tem outras medidas, mas vamos trabalhar com porcentagem mesmo.
Só que aqui eu vou colocar 100%. Veja o que acontece. Ele assume a largura de toda a seção, tá vendo? Como que eu gosto de trabalhar nesse caso para estruturar os meus sites? Eu gosto de empilhar os elementos. Eu vou adicionar aqui um botão, estão vendo mais aqui, adiciono um botão. E geralmente esse é um layout bem comum de se ver. Um título, um parágrafo e um botão. Eu seleciono esses três, seguro o Shift e seleciono esses três elementos e clico em empilhar. Quando eu fizer isso, eu vou estar criando um elemento novo, um empilhamento. E eu consigo manipular esse empilhamento de uma forma separada também. Tá vendo? Então, hierarquicamente, o que eu tenho? Eu tenho a página, um escopo mais global, aí eu tenho a seção dentro dessa página, tenho o empilhamento dentro dessa seção, e aí eu tenho o título dentro do empilhamento, o parágrafo dentro do empilhamento e o botão dentro do empilhamento, ok? Então você vai ver aqui que o elemento título, ele mudou para 99.9 aqui, ó. Vou colocar 100%. Ok? E vou colocar aqui no meio. Esse daqui, a mesma coisa. Vou colocar 100% aqui. 100% do quê? 100% referente ao empilhamento, não mais sobre a seção. E aqui o botão ele vem com 142 pixels e ele está encaixado à esquerda. Show! Vamos selecionar o empilhamento aqui. Você pode colocar o mouse em cima dessa parte azul entre os elementos e ele vai pegar o empilhamento, ok? No empilhamento, aí sim está os 38% de largura referente à seção. E aqui você também consegue manipulá-lo. 100%, pega a seção toda. Como que eu gosto de trabalhar nesse caso? Eu gosto de trabalhar com 100% e estabelecer uma largura máxima aqui. Uma largura máxima em pixels, que pode ser de 300 pixels, por exemplo. Tá vendo? 350 pixels. Tá vendo aqui? Então, se a largura for passar de 350 pixels, ela não passa, ela fica restrita nos 350. Então, assim você evita que o seu texto fique gigante, né? Pegando a tela toda. E aí, é assim que a gente estrutura uma seção básica dentro do nosso site. Falei para vocês como funciona a seção, falei para vocês como funciona um elemento dentro de uma seção, que nesse caso foi o texto, e também expliquei com relação ao empilhamento, ok? Só mais um detalhe sobre o empilhamento, você consegue definir as margens entre os elementos. Se você quiser que todos estejam espaçados entre eles com um determinado número, né, um determinado espaçamento, você pode vir aqui, você seleciona ela, vem nessa aba exibição, espaçamento de itens, e você pode definir aqui, por exemplo, 24 pixels de espaçamento entre eles. Ok? Vamos dar uma visualização. E aí a gente tem uma seção aqui totalmente funcional. Beleza? E aí, curtiu o tutorial? Gostou? Viu como é que funcionam as estruturas dentro da página? Então, foi super simples, mas foi para mostrar para você como que funciona, como que dá os primeiros passos nessa construção. E se você aplicar todos esses conceitos que você viu nesse vídeo, mais para a página inteira, você vai conseguir já um resultado bem legal, tá bom? Então segue a gente para os próximos vídeos. Ativa o sininho aí para você ver quando que a gente vai lançar o próximo, provavelmente é em uma semana. E se você ainda não conhece o Editor X, não sabe como chegar naquela parte onde eu estava editando, volta no vídeo anterior, dá uma olhada lá, tá bom? Deixa o like e até a próxima.